Clube do Livro por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. A gente segue por aqui falando sobre Joseph Conrad, Coração das Trevas. Mas antes de continuar a nossa conversa, a gente chama o professor aqui da Unicinos para conversar conosco. O professor Cláudio Zanini dá aí as suas impressões sobre o livro Coração das Trevas. O Coração das Trevas é um livro conhecido, de uma maneira geral, por ser uma leitura densa, uma leitura complicada. Muitas pessoas que entram em contato com a obra se chocam com a maneira crua com que as coisas são descritas. É uma história que mostra a realidade dos trabalhadores na África, no Congo mais especificamente, e essas pessoas elas vivem em estado de extrema miséria, em condições terríveis de trabalho, de empregabilidade. E o Joseph Conrad ele foi duramente criticado no ano de 75 pelo Chinua Achebe, que é um crítico nigeriano falecido agora no começo do ano. O Achebe criticou o Conrad, chamou ele de preconceituoso porque ele não deu voz aos personagens negros, aos africanos, que no livro são chamados de brutos, ignorantes e coisas do gênero. Acho que o Conrad fez muito bem de não ter dado voz a esses personagens, porque eles não só não têm voz na realidade, como eu tenho certeza que o Conrad também seria criticado se tivesse dado essa voz, porque, afinal de contas, ele era um britânico-polonês e as pessoas iam perguntar quem ele pensa que é para refletir o que os negros africanos pensam. Então, é um livro realmente que vale a pena ser lido, ainda que ele faça com que a gente tenha que lidar e ver coisas que a gente não gostaria de ver. Por exemplo, humanos destratando humanos, humanos escravizando humanos, e isso realmente dói. A gente segue então aqui no Clube do Livro, Joseph Conrad, Coração das Trevas, Coração das Trevas. Das Trevas. Heart of Darkness no original. E vamos agora então com um resumo, né, Camila? Um resumo rápido da história. Até porque a história também não é lá muito grande, são 120 páginas a edição que eu peguei aqui, que é da Companhia das Letras, inclusive. A maioria de nossas aqui é da Companhia das Letras, só da Gabi, que é da LPM, né? Eu acho que é a mesma tradução, diferente. né? Não sei se... Não, é uma tradução diferente. É um pouquinho diferente, né? É Albino Poli Jr. Outro até tradutor. o final a gente estava comparando aquele dia, né, Camila? E nem as últimas palavras são as mesmas. O Sérgio Flaxman é o tradutor dessa edição aqui da Companhia de Bolso. Tem 150 páginas na minha. E não tem o conto no final, que no de vocês tem. É que a tua é mais... as páginas são mais espaçadas, elas têm mais respiros, digamos assim, do que a nossa. Mas vamos então com um resumo da história, Camila? Vamos lá. O romance fala um pouco da história do Charles Marlowe, que é um inglês que ele vai ser contratado, então, por uma companhia que realiza comércio através do rio Congo, né? Então, ele vai ser capitão de um barco a vapor que vai aí navegar um rio africano. O que acontece? Eu acho isso interessante, assim, que isso tá um pouco no sangue do Marlowe desde sempre, porque ele fala disso na infância dele, né? Ele fala desse fascínio que ele tinha de ficar estudando os mapas e tudo mais, né? E como ele via esse espaço como um espaço em branco. Isso é bem legal, né? Então... ele queria muito conhecer por causa disso. Ele queria conhecer esse lugar que era inexplorado, né? Até aquele momento. Mas é um lugar que, ao mesmo tempo, ele é inexplorado, mas ele está sendo explorado na outra palavra. E muito explorado, né? Exatamente, por um processo de colonização, né? E, bom, ele é contratado para transportar marfim. Só que uma das tarefas dele é resgatar um sujeito chamado Kurtz, que é um notável, né? Ele é responsável por um posto de troca nessa selva, no meio da selva. E ele é um cara que consegue dar muito resultado. O posto é muito bem sucedido, né? O posto é muito bem sucedido no sentido de extração do marfim. Mas ele não é tão bem sucedido assim, se a gente for notar, numa questão de organização. Porque o que acontece? O Kurtz, na realidade, enlouquece, né, na selva.
ele enlouquece. E ele começa a usar alguns métodos, digamos assim, que não servem à companhia, né? Acho engraçado que o Marlowe uma hora falam com ele assim, você vê o método que ele está usando, ele diz, que método? Não existe método nisso aqui. É, isso aí. Não tem método Não nenhum. tem método. Isso aí. Então, essa é a tarefa dele, é buscar resgatar o Kurtz, que tá lá naquele posto, nas profundezas da selva, né, vivendo em condições complicadas, né? Se a gente for pensar que o cara enlouqueceu. Muito doente, muito debilitado. Tem notícias de que acontecem umas espécies de cultos, algo assim, né? Lá, então... Olha, quando ele chega com o vapor perto do lugar onde o Kurtz está, tem estacas com cabeças, né? Uhum. Exatamente. Isso Então, é bem... só isso já seria bem tétrico, né? já dá um diagnóstico tanto quanto... E aí, então, o Marlowe vai aí para o coração das trevas. Ele vai para as profundezas da selva e vai, então, com esse navio, né, a vapor. Ele vai participar de muitas aventuras de todos os tipos. Ele vai encontrar várias coisas. Ele vai encontrar como é que as pessoas acabam se organizando fora de uma civilização, como é que elas acabam também vivendo isso e como é que funcionam as disputas, né? Porque eu não lembro se vocês recordam, mas ele conta, num dos primeiros postos que ele parou, que existiam intrigas, né, entre as pessoas que trabalhavam para a companhia para serem indicados para algum posto para obter marfim, né? Então, como é que essas atividades vão se dando ali? Ele também encontra esses selvagens, esses nativos, que estão numa condição de nativos ainda, né? Alguns canibais até. Canibais, as aventuras mesmo pelo rio, que às vezes ele se confundia, né? Às vezes ele ficava com medo de ficar preso em algum galho, às vezes ele ficava com medo de que ele fosse, enfim, de que o leito do rio fosse mais baixo. E como é que ele vai também se safando dessas coisas, como é que é viver dentro de um navio com uma tripulação que tem civilizados e nativos trabalhando, e nesse né? aspecto é interessante que ele observa a questão psicológica das pessoas, né? Isso. Que como é praticamente um estudo ali da cabeça, digamos assim, das pessoas, né? Porque elas estão naquela situação toda ali, naquele trabalho, e muitas delas enlouquecem, né? E isso a gente consegue ver ao longo do livro e é bem interessante esse estudo que ele consegue fazer, essa observação do ser humano ali, né, naquela situação. E acho curioso também a forma como ele também sempre faz aquele trabalho como capitão de uma forma muito séria. Então ele vai comentando também, meio que um diário de capitão também, né, sobre as aventuras que acontecem, sobre, como eu estava dizendo antes, do leito do rio, né, que o maior pesadelo do capitão é encontrar o fundo do rio, né? Porque, na verdade, o dever do capitão é sempre se manter acima, né? Sempre acima, com o navio andando. E se tu encontra o fundo, quer dizer que tu não foi bem sucedido. Então, ele tinha muito medo disso, né? Também o sonho dele era ser capitão. Ele consegue ser capitão daquele vapor, só que ele tem muito medo de não conseguir, sabe? Fazer com que o navio chegue, né, no seu destino, que no caso é o Kurtz. E todo mundo conversa sobre o Kurtz perto dele, e ele já tem, claro, aquela aura, né, de ser um notável, de ser uma pessoa que convence outros. E é curioso porque parece que o Marlowe ele já é convencido pelo Kurtz antes mesmo de conhecê-lo, né? Então... Já tem uma ideia dele desde o início, e ele tem muita curiosidade também, né? Porque ele pergunta para as pessoas, tá, mas quem é esse Kurtz, né? Pra ele era só uma voz, né? Uma voz que não tinha um rosto. E ele queria entender melhor, né? Ele buscava e perguntava para as pessoas, e sempre aquele papo, né? Que era uma pessoa super notável e fez toda uma imagem dele, e a expectativa superior, exatamente. Né? E a expectativa dele, eu acho que acaba se tornando um pouco a do leitor, né? Que nem o que o Rodrigo falou no início, que a gente vai quase que o livro todo esperando o momento que ele vai aparecer, de tanto que falam dele, e daí chega naquela hora e ele já tá debilitado e já não faz tudo o que falam que ele fazia. Eu acho que isso também... Parece ser uma pessoa normal, digamos assim, né? Isso não que faltou um pouco da história, porque muito se falava dele, mas daí quando ele apareceu, não tinha muito ainda. Não parecia ser tudo isso, né? Exatamente. Coisas do tipo, criatura de muitos dons, aptidão para falar, dom da expressão, né? E assim vai, né? Um ser superior, inteligente, um ser único, emissário da caridade, ciência e do progresso. Ele alcançou o cargo mais alto porque ele tinha uma ideia moral, né? Ele era feito a discursos. E aí, então,
talvez também isso é colocado, que esse apetite dele por mais marfim talvez tivesse, então, suplantado a sanidade mental, né, dele, do Kurtz. Uma coisa curiosa, por exemplo, né, desse livro do Joseph Conrad é que os personagens, eles sempre são muito tratados como sinônimos ou alguns adjetivos, eles não têm os nomes, né? O Marlowe tem o nome, o Kurtz tem o nome, tem outro capitão. São poucos que tem, né? Tem o nome, que é o Free, não sei o quê. Se não é o gerente, né? É o gerente. E eles tratam, assim, por exemplo, o gerente e descrevem muito as pessoas, mas não tem um nome, né? Assim, são poucos os personagens que têm nomes, mas todos têm muita descrição. Todos, né? O gerente também. Eu me lembro quando o gerente entrou na história, eu até tinha anotado o número da página, que agora eu não tenho aqui, que quando ele entrou na história tinha 2 páginas, eu acho, de descrição dele, assim. Era uma descrição bem assim, ele é assim, assim, assado, assim, assim, assado, e tipo, parece 2 ter páginas esse jeito de também, ele faz toda uma imagem da pessoa, assim. Que dá pra tu imaginar bem, né? O que no meu ponto de vista é muito bacana. E é bacana também poder ver como ele consegue ser claro nesse objetivo, né? Tu não se confunde quem é quem na história. Porque ele não usa nomes, mas ele usa muito bem os adjetivos ou algumas características da pessoa para que tu sempre não se perca, né, durante aquela história. Então tem vários personagens, sabe, centrais ali e outros são coadjuvantes, mas que tem alguma importância na história que ele vai contando e tu não te perde no meio de tudo isso. O Kurtz, na realidade, ele deixa o personagem, né? Enfim, ele deixa o Marlowe tão curioso e assombrado com essa fama construída, né? Mas acaba rolando ali uma identificação entre os dois, né? Essa que é a moral, assim, um processo de identificação mesmo, né? Porque a gente muito ficou se questionando fora do ar aqui, as gurias e eu, sobre isso. Nossa, tem momentos que ele se identifica demais e momentos que, às vezes, ele tenta... parece não gostar muito dele. Não gostar. Até uma raiva, assim, às vezes, mas ele tem muita identificação, na realidade, né? O Marlowe quer entender o Kurtz, né? Vamos deixar, então, essa história para o próximo bloco. Depois do intervalo, então, a gente continua com o Clube do Livro por aqui na Unicinos FM, na TV Unicinos. Não sai daí.